Fellow da Neurologia Vascular desse ano, de 2021. Eu vou abordar um tema que eu gosto muito, assim, gostei muito de fase aguda do AVC, as oportunidades que a gente tem de ampliar a possibilidade de ofertar as terapias de reperfusão, e isso foi que me motivou a fazer neurovascular, confesso a vocês. Esse tema é um tema que eu já tinha alguma dificuldade, principalmente porque na minha época de graduação e na residência eu não tive a oportunidade, assim, de ter muita familiaridade com a tomografia computadorizada por perfusão, e aqui no Hospital São Paulo a gente consegue ter acesso a essa realidade, né? Não só no contexto do AVC isquêmico, mas na avaliação, como a gente viu agora no caso anteriormente de predição de vasoespasmo e de isquemia cerebral tardia. Então, eu acho que é um tema que vem a calhar principalmente num contexto em que a gente fala sobre ampliação de janela e sobre ampliação da disponibilidade aí das terapias de reperfusão, principalmente agora com a publicação aí do Resilient e com a possibilidade da gente ofertar aí no Sistema Único de Saúde mais uma disponibilidade aí das terapias. Então, assim, quando a gente fala de fase aguda do AVC isquêmico, a gente fala aí de um avanço de vários estudos, desde a década de 90, com a publicação do NINDS aí, aprovando a alteplase para 3 horas de início dos sintomas, até estudos mais novos que nos possibilitaram ampliar essa janela terapêutica, né? E quando a gente fala de fase aguda do AVC isquêmico, a última publicação que a gente tem da American Heart Association, da American Stroke Association, ele coloca muito claro algumas condições que são nível 1A de evidência, que é aquilo que a gente precisa perseguir aí do ponto de vista de cuidado individual para prover aí a melhor assistência no contexto do AVC isquêmico agudo. E quando a gente fala aí de nível de evidência 1 nos guidelines, a gente está falando aí essencialmente da internação em unidade de AVC, a gente sabe que muda desfecho realmente do paciente, e tem predição aí com melhora aí do ranking, tanto na alta como também em 90 dias. A avaliação por um exame de imagem na suspeição de qualquer AVC antes de qualquer tratamento específico. A trombólise endovenosa, como a gente sabe, em pacientes até 4 horas e meia. A trombólise endovenosa para os casos que forem elegíveis para o tratamento, mesmo se a trombectomia estiver sendo considerada. A própria oferta da trombectomia mecânica em oclusão de artéria proximal, a administração da aspirina dentro das 24, 48 horas aí do AVC isquêmico agudo, a dupla antiagregação no AVC mino e não cardioembólico, e a reabilitação precoce com cuidado multi-interprofissional. Então, a gente vê aí que tem várias condições que a gente precisa perseguir no cuidado dos pacientes no contexto de fase aguda. Mas o que a gente vê aí é que as terapias de reperfusão, elas passaram aí, ao longo do tempo, de uma terapia baseada inicialmente numa corrida contra o tempo, pensando que tempo é cérebro, para um modelo aí que conseguisse entender do ponto de vista fisiopatológico qual é a cascata desde a oclusão de um vaso arterial até as consequências para o parênquima encefálico e quais são as variáveis que estão relacionadas à isquemia ou não de um determinado tecido cerebral. E a partir desse modelo fisiopatológico e desse estudo aí a nível celular, que a gente conseguiu entender como que a gente poderia, do ponto de vista de proporcionar as terapias de fase aguda, ampliar e a possibilidade de disponibilizar para para o maior número de pessoas possível. E aí isso culminou nessa linha do tempo, como vocês podem ver, com a publicação de vários estudos, como eu falei, desde a década de 90, com o NINDS aí, aprovando a alteplase até 3 horas aí da última vez que o paciente foi visto bem, até o ECAS-3, que ampliou essa disponibilidade da alteplase aí para 4 horas e meia, aí a análise aí colaborativa do
né, assim, pegando os 5 principais estudos que conseguiram mostrar o benefício da trombectomia mecânica em até 6 horas do início dos sintomas, até os estudos mais novos, né, aí dos últimos 3, 5 anos, mostrando a possibilidade da gente, a partir da perspectiva de uma neuroimagem avançada, conseguir avançar na oferta das terapias de reperfusão aguda, seja através da trombólise endovenosa, com o estudo Extend Wake Up, o Extend conseguindo aí bons desfechos com até 9 horas do início dos sintomas, o Wake Up a partir do uso da ressonância para pacientes aí que tem um AVC de início indeterminado, mas conseguem receber a medicação até 4 horas e meia aí do reconhecimento dos sintomas, e aí a gente vê nesses casos de wake-up stroke, pacientes que às vezes foram dormir bem e numa noite anterior, mas que conseguem, logo ao levantar, reconhecer o déficit ou ter alguma testemunha que consiga identificar e chegar logo no hospital, seja nas terapias aí de trombectomia mecânica, com os 2 estudos aí, o DEFUSE 3 e o DAWN Trial, oferecendo aí a possibilidade de ampliar a janela terapêutica do tratamento endovascular para uma janela de até 16 horas com o DEFUSE 3 e com o DAWN Trial até 24 horas. Então, a gente passou de uma limitação aí de janela de 4 horas e meia para trombólise e de 6 horas aí para trombectomia, 8 horas aí pensando no contexto nosso nacional com publicação do Resilient, para uma possibilidade aí de você conseguir estender a terapia para pacientes que ou não sabem o início do ictus, ou então que sabem qual que foi o horário do ictus, mas que tem uma progressão mais lenta do AVC e que conseguem ter uma janela com área de penumbra grande, ou seja, uma área de tecido sob hipoperfusão, mas que pode se tornar viável caso a terapia de reperfusão seja oferecida tão logo identificada. E isso só foi possível graças à ampliação dos métodos de imagem no AVC isquêmico agudo. Então, a gente passou de uma análise pura da tomografia simples sem contraste para modelos multiparamétricos que incluíram desde a tomografia computadorizada por perfusão até a ressonância nuclear magnética. Então, vocês veem aí vários parâmetros nessa imagem aqui de cima. Deixa eu tentar colocar aqui meu pointer. Aqui vários parâmetros na tomografia por perfusão e aqui várias sequências na ressonância que conseguem predizer aí a progressão do AVC com a delimitação de uma área aí de co-isquêmico, uma área sob hipoperfusão aqui no final e também um paciente que tem ainda uma progressão muito lenta do AVC com área de flare ainda não totalmente identificada. E quando a gente fala de perfusão por tomografia, a gente tem muitos desafios. O principal deles é conseguir desenvolver um sistema que consiga, através de uma injeção de contraste, ter uma alta sensibilidade para a identificação de parâmetros hemodinâmicos pós-processamento. Além disso, de você conseguir garantir um baixo ruído na imagem, esse conceito de ruído eu vou falar mais posteriormente, e ao mesmo tempo, você conseguir minimizar a dose da radiação que você vai oferecer para esse paciente. E a partir disso, da possibilidade de você oferecer a perfusão por tomografia no AVC isquêmico, que é o que eu vou falar agora, é que se chegou a alguns parâmetros para poder você conseguir fazer uma boa aquisição, um bom processamento e um bom pós-processamento.
Então, tipicamente, a gente usa cerca de 35 a 50 ml de contraste, e a infusão é super importante, na verdade, é até mais importante do que a quantidade em si, porque muitas vezes a gente lida com a possibilidade de infundir o contraste, mas se a gente não consegue infundir numa velocidade adequada, com uma bomba adequada, você não consegue, com uma boa acurácia, fazer a avaliação das imagens pós-procedimento. E é super importante que essa aquisição seja numa veia anticubital ou numa veia que tenha um grande calibre, de 18, 20 gauge, pelo menos. E você segue isso com a injeção de uma salina aí, de 20 ml de salina. A aquisição ela vai se iniciar cerca de 5 a 7 segundos após a injeção e ela vai continuar aí durante 1 minuto e meio. Alguns monitores multiparamétricos até conseguem estender por menos tempo, mas a média vai ser essa. E as imagens é super importante. A aquisição das imagens, ela vai ser repetida num intervalo muito curto. Então, nos 30 a 45 segundos iniciais, ou seja, na primeira metade do exame, essas aquisições vão ser feitas a cada 1 segundo. E depois disso, a cada 2 segundos. Então, essa é a recomendação que a Academia Americana aí de Radiologia, de Neuroradiologia, coloca como parâmetros para poder você fazer uma aquisição de uma tomografia por perfusão. Então, você precisa ter aí, eles usam aí o CTA, ou seja, angiotomografia associado, com o CTP seguindo aí um delay, um atraso aí de 60 segundos, uma duração aí total aí de 5 a 10 segundos pré-contraste, começando aí com 4 segundos depois da injeção, como eu falei, 4, 5 segundos, e que até ele coloca um valor aí razoável que fica naquele parâmetro que eu falei para vocês, entre 70 e 90 segundos. Aqui, não mais do que 3 segundos entre os scans, ou seja, entre cada aquisição da imagem, como eu falei, na primeira metade, o ideal é que seja a cada 1 segundo. Aqui, a dose de radiação que use e a injeção de contraste, como eu falei, uma média de 40 ml, com uma infusão entre 4 e 6 ml por segundo. Eu pulei isso aqui porque é super importante. A gente precisa conseguir oferecer uma cobertura cerebral inteira. Se você for fazer, por exemplo, uma aquisição nos monitores aí, de 16, de 64 aí, que são os monitores mais antigos, eles só vão conseguir dar uma cobertura de 8 centímetros. Sendo que se você fizer uma cobertura só de 8 centímetros no eixo Z, ou seja, no eixo crânio-caudal, você vai deixar de cobrir uma boa parte de território de artéria cerebral média, que a gente sabe hoje que é a maior circulação e comprometida nos AVCs isquêmicos. Então, quando você tem monitores aí de 16, de 64, você vai ter que fazer 2 slabs, ou seja, você vai ter que fazer 2 aquisições. Então, você vai ter que injetar uma quantidade extra de contraste, entendeu? Para poder pegar uma cobertura completa do cérebro, que seria de 16 centímetros. Já quando você lida aí com os monitores mais recentes, aí de 128, de 256, você consegue fazer com slab só a aquisição de corpo inteiro, com uma só injeção de contraste. Corpo que eu falo de cérebro inteiro, desculpa. E nos monitores ainda mais recentes, aí de 512, você consegue fazer a tomoperfusão e a angiotomografia com uma injeção de contraste só. Ou seja, na maioria das máquinas que a gente tem disponível, quando a gente faz uma aquisição de uma angiotomografia, você tem que injetar um outro contraste. Então, você acaba expondo o paciente a uma quantidade diferente de contraste a partir da máquina que você está utilizando. Mas, no geral, é isso que eu falei para vocês. A cobertura que é de 8 centímetros e, na maior parte das máquinas, é necessário fazer aí 2 aquisições. E quando você faz a aquisição das imagens,
o central, o que baliza aí a interpretação do processamento e do pós-processamento é você conseguir avaliar as curvas de atenuação de tempo. Ou seja, você conseguir ver, através da injeção de contraste, como que isso é captado em cada voxel, ou seja, em cada unidade de medida que você tem o parênquima cerebral. E para se fazer isso, o mais importante quando você faz a aquisição da imagem é selecionar o input arterial e selecionar o input venoso. Ou seja, de você selecionar um vaso por onde vai ser corrigido aí o fluxo de entrada do contraste, que seria o input arterial, e por onde ele está saindo a partir do input venoso. Isso isso é muito importante na avaliação das curvas aí de atenuação de tempo e que muitas vezes passa batido. Então, o que se preconiza é que seja selecionado um vaso de grande calibre. Isso é super importante. Para a curva de input arterial, o que é recomendado é que se selecione um vaso na carótida terminal, na cerebral média ou na cerebral anterior. Por convenção, a maioria aí dos serviços acaba selecionando aí a cerebral anterior, segmento A1 ou A2 principalmente. Já o input venoso precisa também ser aí num seio ou então numa veia de grande calibre. E aí geralmente se faz aí na tórcula de Herófilo, mas também pode ser feito no seu sagital superior e no seu transverso. Por que que isso é importante? Porque se você se você seleciona o input arterial ou venoso de maneira inadequada, isso vai fazer com que no pós-processamento ou no processamento, em que ele vai usar principalmente o input arterial para fazer as correções de tempo de chegada e de saída do contraste, quando você coloca um vaso de calibre menor, isso vai fazer com que o contraste demore a chegar, a ser captado pelo parênquima e que ele saia pelo sistema venoso. Então, você vai elevar o tempo de trânsito do contraste aí sobre o capilar e você vai fazer uma superestimativa do fluxo sanguíneo cerebral. Então, para os softwares que a gente usa aí automatizados, e aí principalmente que a maioria dos estudos validou, ou seja, o Down, Diffuse, que foi o software Rapid, ele coloca aí como checklist para o input arterial. Você, obviamente, como eu falei, tem uma localização de uma artéria grande, não osso, ou que esteja suscetível a artefato de movimento. Já vou falar dessa partezinha das unidades Hounsfield. E também o input venoso. Deixa eu só ocultar isso aqui. No input venoso, você conseguir também localizar um seio venoso grande ou então uma veia cerebral também que seja grande. E por que isso, como eu falei para vocês? Por que colocar num vaso de grande calibre? Porque tem uma coisa que a gente chama de efeito de volume parcial. Isso é uma dos efeitos ou de um dos parâmetros que mais se vê hoje em dia nas aquisições de ressonância, mas principalmente de tomografia. O que é que quer dizer isso? Aqui, imagine, nesse primeiro quadrado, que você tem aqui um corte aí maior de 5 milímetros. E aqui você tem na figura à direita, aqui em azul, um corte aí muito menor, de 1 milímetro, entre uma aquisição de uma imagem e outra. E aqui estão as representações, aqui da esquerda, referente a essa figura de cima, no corte de 5, e no corte de 1. Aqui azul está representado aqui o líquor, essa estrutura aqui que está mais hiperintensa. E aqui em vermelho está a representação de um nervo, e aqui em amarelo está a representação aqui de um tecido cerebral. Quando você pega um corte que está muito próximo ao osso, ou que tem mais de um componente de tecido,
e que isso vai estar relacionado a quando você faz cortes maiores, quando você vai adquirir aquela imagem, você acaba gerando uma média de não só um tecido, mas de mais de um que está relacionado àquele corte. Então, quando você pega, por exemplo, um corte grande de 5 milímetros, você vai pegar aí um voxel relacionado a lico, a nervo, e também a estrutura de parênquima cerebral muito maior do que se você fizer um corte menor. E isso é o efeito de volume parcial, porque cada aquisição de imagem no eixo axial, ela é um conjunto da média de todos aqueles tecidos que estão ao redor ou que estão perfazendo aquele voxel. Então, você tem desde o osso até o ar, uma diferença de unidades Hounsfield, que é a unidade de medida do voxel, muito discrepante. O osso variando aí de 1.000 unidades até o A menos 1.000. E se você pega, por exemplo, aqui uma estrutura em que você pega mais de um componente de tecido, por exemplo, sangue, substância branca e cinzenta, ele não vai gerar a unidade Hounsfield de cada tecido com uma qualidade ou com uma nitidez boa. Por quê? Porque ele vai calcular a média desses 3 volumes, que aí vai dar 43, então ele vai gerar aquela imagem numa unidade Hounsfield muito mais próxima da substância cinzenta do que das outras estruturas que estão ao redor. Então, a ideia, como eu falei aqui, de você selecionar um grande vaso, é de você estar menos suscetível a esse efeito de volume parcial, que é principalmente visto na tomografia computadorizada do que na ressonância. Então, como eu falei para vocês, essa é uma demonstração de curva que a gente chama que é uma curva ideal. Então, inicialmente, reparem aqui no B, que quando você faz a aquisição da imagem, que você vai fazer a seleção do input, aqui você seleciona um grande vaso, que ele pegou aqui bem um tronco aí, a carótida distal para cerebral médio proximal, e que está em vermelho, né? E aqui em azul está aqui a seleção de um grande seio venoso. E notem aqui que nessa imagem você tem uma ausência de fluxo na cerebral média contralateral. Isso é super importante, eu vou falar depois que se você seleciona aqui um AIF, ou seja, uma função de input arterial, depois disso, você vai superestimar o MTT e você vai subestimar o CBF desse paciente. E a partir da seleção do input arterial e venoso, você gera esse gráfico, entendeu? Que é um gráfico de atenuação do tempo da curva arterial, da curva do parênquima em verde e da curva venosa em azul. E aqui você consegue ver todos os planos do paciente, os 6 planos, com pouca movimentação ou quase nenhuma movimentação de cabeça. Quando você tem essa curva... Então, Rony, se está reto, significa que, tecnicamente, o paciente ficou parado, é isso? Isso então, mesmo. foi um exame bem feito no sentido da movimentação. Isso mesmo, doutora. Isso mesmo. E aí, você vê aqui, por exemplo, imagem com uma seleção inadequada do AIF. Você nota aqui que foi selecionado o osso, aqui em vermelho. E aqui em azul, foi selecionado aqui na curva venosa, quase o osso occipital. Então, o que faz? Aqui você muda a conformação do gráfico por inteiro. Você nota que, em comparação a esse gráfico, que a curva de atenuação arterial, que teria que ser a primeira, porque, obviamente, o contraste, em tese, ele entra pelo sistema arterial até ser captado pelo parênquima e sair para o sistema venoso, ou seja, o sistema arterial tem que, a curva ascendente tem que ser primeiro gerada nele. Aqui você vê uma curva totalmente desconfigurada, entendeu? E que acaba também, por consequência, gerando uma inconformidade aqui nas outras curvas, tanto de aquisição do parênquima, como também
da curva de aquisição venosa. Aqui é uma seleção, uma imagem, uma seleção inadequada da função de input venoso. Você tem uma tomografia em contraste já mostrando alterações aqui no parênquima, em segmento aqui em território da cerebral média direita desse paciente, e você vê que aqui já distal de transição para M2, o input arterial já quase fora da artéria, e também a aquisição do seio venoso aqui no seio reto, que é um seio em que você tem um efeito de volume parcial muito alto, entendeu? Em comparação às outros sistemas de seio dural que eu falei anteriormente, que seria a tócula de Herófilo, sagital superior, transverso. Então, você vê aqui uma aquisição arterial também já um pouco inadequada, né? Você vê que ele tem um incremento, mas quando ele desce, ele não chega até a linha de base, aos outros inputs, mas por observação, você vê que a curva venosa ela é muito pior do que a arterial, justamente porque a função de input venoso que foi selecionada, entendeu, foi totalmente inadequada, e isso gera uma curva também que está inadequada e que vai gerar aí parâmetros pós-processamento aí de baixa acurácia para esse paciente. E aí, é essa a imagem relativa, a curva pós-processamento nas imagens, relativa a esse gráfico. Você vê que o paciente tem um CBF, entendeu? Muito maior do que a área de penumbra, entendeu? E isso por quê? Porque você teve uma seleção inadequada da função de input venoso. Depois de você fazer uma boa avaliação da questão do AIF e do VIF, é super importante você ver se existe artefato de movimento ou não, porque muitas vezes essas curvas de atenuação, esses 3 gráficos que eu falei, não vão informar se o paciente pode ter artefato de movimento ou não, e se isso vai baixar a acurácia de interpretação dos seus parâmetros hemodinâmicos aí pós-processamento. Então, o que a gente sabe é que os softwares, eles traçam movimento ao longo, obviamente, de 3 eixos, né? De um eixo X, Y e de um eixo de profundidade. E você vai fornecer 6 parâmetros, 3 relacionados a movimento de rotação e 3 de translação. E durante a análise, o software ele assume que a posição da imagem do primeiro slab, ou seja, da primeira aquisição ou da aquisição de origem, ela vai corresponder à mesma posição anatômica em todas as seguintes. Então, as imagens que vão ser geradas e o pós-processamento, ele vai inferir, entendeu? Que aquela primeira aquisição se manteve ao longo de todos os 90 segundos aí de aquisição de imagem. E isso muitas vezes não acontece. Na verdade, 25% em muitos estudos mostram que as curvas de aquisição, elas têm defeito por artefato de movimento. Alguns estudos mostram que isso acontece principalmente em pacientes mais idosos ou que têm NIH muito alto, assim, por obviedade, assim, por ter comprometimentos pelo NIH mais alto, por ter comprometimento aí de cooperação, ou por ter negligência, ou por estar afásico e não compreender a importância de ficar com a cabeça parada, mas outros estudos já mostram que o artefato de movimento nas curvas de perfusão independe aí desses parâmetros que eu falei. E isso, obviamente, como eu falei, vai alterar as curvas de atenuação de tempo. Então, aqui essas 2 imagens mostram que, e quando você vai fazer a aquisição do paciente, a aquisição hemisférica, você vai fazer aquisições em cortes axiais. E aí, quando você injeta o contraste, que é essa bolinha vermelha aqui, à esquerda num paciente reto, cada aquisição no eixo axial, ele vai predizer que o contraste está numa mesma posição, entendeu? Numa artéria do lado com a artéria do outro lado.
Porque a validação da perfusão é essencialmente uma validação interna, entendeu? A validação de um hemisfério das imagens pós-processamento, eles usam como controle o lado contralateral. Então, ele vai ver justamente a chegada e a saída do contraste comparando com a mesma artéria de segmento contralateral. E aí vocês podem ver aqui saindo que quando você faz esses cortes, as imagens que são adquiridas, elas predizem que o contraste ele está na mesma posição nos dois segmentos arteriais. Já na esquerda, quando você tem um paciente com a cabeça inclinada, você observa aí que a aquisição aqui, como vocês podem ver, desse primeiro slab aqui, dessa primeira aquisição, a posição do contraste está no segmento arterial, entendeu? Abaixo do contralateral. Ou seja, isso vai fazer com que haja uma superestimação do tempo de trânsito médio do contraste, como também isso pode superestimar, entendeu? O decremento do CBF desse paciente, justamente porque ele considera que houve um atraso no tempo de contraste, entendeu? Na aquisição das imagens axial. Então, vocês veem aqui um artefato de movimento que é super comum, eles acabam superestimando o Timex, o MTT, que é justamente o que eu vou falar na frente, que está mais relacionado aí às curvas, a imagem pós-processamento de penumbra. Então, um paciente aí que teve esse artefato de movimento aí, uma imagem de penumbra aí bilateralmente, e aqui quando você vai ver o mesmo paciente, a cabeça rodada, mexida, faz com que, a curva do AIF e a seleção do VIF, mas principalmente do AIF, ela também esteja rodada. Então, isso vai prejudicar o processamento por imagem de deconvolução. Já quando você tem um AIF bem selecionado, num paciente com a cabeça centrada, isso você minimiza esses erros de artefato de movimento. E aí esse é um outro paciente que teve artefato de movimento. Desconfiem muito quando você tem aí áreas principalmente relacionadas à penumbra bilateralmente, porque provavelmente isso foi por conta de artefato de movimento e aumento aí do MTT que não condiz com a realidade, só porque o paciente aí mexeu a cabeça. E você observa isso como? Justamente como a doutora Mara falou. Pega as curvas aí, as 3 curvas do plano do eixo X, Y e Z, a de rotação e a de translação, e observa se a curva está plana ou não. Você vê que na maioria dos gráficos aqui existe aí uma alteração que não o aplanamento da curva, que é o que a gente espera nesses casos. Então, essa é a forma de você Mas ver. aí eu tenho uma dúvida, viu, Rony? Nesse caso aqui, desse seu slide, a curva AIF-VOF tá boa. Tá, isso mesmo, porque o que eu falei para a Só senhora que essas outras do lado, significa o quê, então? significa, porque assim, o que acontece, doutor, é que os artefatos de movimento, entendeu? Eles são gerados em um momento antes do processamento e de AIF e VOF antes, entendeu? As curvas de AIF e de VOF, elas só são selecionadas quando a imagem já está adquirida, entendeu? E aí o técnico vai lá e seleciona e aí ele gera a curva de atenuação de tempo. Só que o paciente já está com a cabeça rodada. E aí as curvas de movimentação de cabeça já estão geradas antes do AIF e do VOF. Então, a gente vê em alguns casos, como o daqui de trás, que isso pode também comprometer as curvas de AIF e de VOF, entendeu? Mas pode não acontecer, justamente porque a seleção, em alguns softwares, você faz depois, entendeu? De que as imagens já foram adquiridas. Então, o recado principal é que muito mais importante para avaliar artefato de movimento do que as curvas de atenuação é você ver as curvas, os plots relacionados à movimentação de cabeça, que são os 6 gráficos, os 3 relacionados à rotação e os 3 relacionados à translação. E aí, quando você
você adquire as imagens, você vai processar. De forma simplificada, o modelo matemático que a gente usa, que se usa na maioria dos softwares aí automatizados, é o modelo de deconvolução, que é um sistema físico muito complexo, assim, não cabe no escopo dessa aula, mas o que eu posso falar para vocês é que ele vai variar a partir do momento da injeção do contraste, entendeu? Da aquisição do contraste nos compartimentos arterial e venoso e principalmente do input arterial, entendeu? Que é a curva de chegada do contraste. Então, a partir de modelo físico, ele pega essa curva de atenuação a partir do AIF, entendeu? Do tempo de injeção do contraste, e ele consegue, a partir de um modelo estatístico, criar os parâmetros hemodinâmicos pós-processamento. E quais são esses parâmetros? O primeiro é o CBF, que é o volume sanguíneo cerebral. Ele mostra a fração de um voxel. O voxel é justamente a unidade de medida, é como se fosse o pixel que a gente conhece, entendeu? Tridimensional. Que a diferença tridimensional é porque tem a questão da profundidade associada. Então, é a fração de um voxel que contém vaso sanguíneo. Ele vai ser expresso em ml por 100 gramas. O MTT, que é o tempo de trânsito, é o tempo de trânsito do bônus através de determinado volume do cérebro, do sistema capilar, entendeu? E que esse tempo de trânsito é medido em segundos, e o normal é de 5 a 6 segundos. O time to peak e o Tmax são os tempos desde o início da injeção do contraste até o máximo realce do tecido. O TTP, o time to peak, é esse tempo até o máximo realce antes da deconvolução, e o Tmax é depois da deconvolução. Isso faz com que a gente entenda porque que a maioria dos softwares eles usam como parâmetro de penumbra o Tmax do que o TTP. Porque o time to peak, como ele é feito antes da deconvolução, se você tiver qualquer falha na seleção do input arterial, do input venoso e das curvas e da geração das curvas de atenuação de tempo a partir dessas seleções, você vai predizer e você vai gerar parâmetros hemodinâmicos pós-processamento que não são aquilo que é real para aquele paciente. Então, o Tmax, ele é usado depois, ele é feito depois da deconvolução, ou seja, depois que foram corrigidos aí o tempo de injeção de contraste, fluxo, input arterial, e o TTP, o time to peak, são feitos antes. Então, eles são mais tecido específico, como eu falei, quando elas são calculadas depois de todas essas correções. Já o CBF, que é o fluxo sanguíneo cerebral, é justamente o volume de sangue que circula na unidade de massa em uma unidade de tempo. E ela vai ser expressa em ml 100 gramas por minuto. E, obviamente, que cada tecido cerebral tem um CBF diferente, entendeu? Porque a demanda de oxigênio, os parâmetros celulares e bioquímicos são diferentes, entendeu? Em cada estrutura cerebral. Então, a substância cinzenta, como a gente sabe, ela tem um CBF, uma demanda muito maior do que a substância branca e do que também todas as outras estruturas cerebrais. E o CBF é determinante para você ver, do ponto de vista de AVC isquêmico, se o paciente, cada CBF, está relacionado a um estágio específico, desde a oligoemia, benigna, até a penumbra e o có isquêmico. E o CBF, ele é feito através de um cálculo. É feito através de um cálculo do volume de sanguíneo cerebral, que é justamente o que eu falei, que é a unidade de ml 100 gramas, sobre o tempo de trânsito, o tempo médio de trânsito, que é feito em segundos. Então, assim, essa é uma curva que a gente chama de uma curva normal. Como eu falei, o que é essa primeira parte plana da curva, antes dela subir? Isso aqui é o tempo de injeção até o tempo de chegada no vaso, né, no capilar. Logo, você tem uma curva de ascensão do sistema arterial, obviamente. Depois disso, você tem da artéria e do capilar, aquilo se difunde para o tecido,
e logo depois aquilo é drenado por um sistema venoso, e isso faz com que o último pico seja do input venoso. Todas as curvas depois, elas descem, e elas têm essa lentidão aqui maior, porque o contraste ele pode recircular. Então, essas atenuações aqui no compartimento aí de decremento, ela só quer dizer que existe ainda uma recirculação de contraste. E aí, o que seria cada parâmetro nessas curvas? Aqui você tem uma curva fictícia. O Tmax é justamente o tempo em que você injeta o contraste até o máximo, a máxima captação aí pelo tecido. Aqui você tem o MTT, ou seja, o tempo de trânsito, entendeu? Do contraste sobre o capilar, desde a sua chegada até a sua saída, e que ele vai ser calculado a partir da metade do input arterial, que é essa primeira curva, e toda a área abaixo do gráfico, ela é o CBV, ou seja, o volume sanguíneo cerebral. E o CBF, como eu falei para vocês, vai ser calculado a partir da razão do CBV sobre o tempo de trânsito, sobre o MTT. Então, esses são, pelo gráfico, a interpretação dos parâmetros hemodinâmicos que são gerados na imagem processamento. E quando você está no contexto de uma isquemia aguda, como que esses parâmetros eles vão se modificar? Obviamente, quando você tem uma oclusão de um vaso intracraniano, a primeira coisa que muda é o MTT. O tempo de trânsito do contraste ele vai estar lentificado. E isso vai, a partir de um recrutamento ou não do sistema de colateral, e a partir ou não da área daquele infarto e dos sistemas aí de vasodilatação reativa, o MTT alterado é que vai promover, por consequência, as alterações de CBF e as alterações de CBV. Quando você tem um CO isquêmico, obviamente, o fluxo sanguíneo naquele compartimento, ele já exauriu de toda a capacidade de colateralização ou toda a capacidade de recrutamento e de reversibilidade do ponto de vista tecidual. Então, você vai ter um CBF baixo, um CBV também baixo, como eu falei, um tempo de trânsito do contraste aumentado. Se o tempo de trânsito é aumentado, o tempo para ele chegar ao pico dele, entendeu? Seja nas curvas antes ou após a deconvolução, eles vão estar também aumentados. A diferença para a penumbra, essencialmente, é o CBV, porque na penumbra, a gente sabe que a demanda do oxigênio, ela é mantida, ou seja, aquele cérebro, aquele neurônio, ele não morreu ainda. Por quê? Porque existe uma autorregulação ativa, existe um mecanismo de dilatação e de recrutamento colateral, então o volume de sangue que é recrutado para aquela unidade de massa cerebral, ela vai estar normal ou ela vai estar aumentada. Quando isso exaurir, é que esse CBV ele cai e a área de penumbra se transforma em CO isquêmico. Então, aqui você vê um baixo CBF com um aumento ou uma normalidade do volume de sanguíneo cerebral. Isso, essa área amarela, que é a área de penumbra. Já quando você tem um fluxo sanguíneo cerebral muito baixo, o CBV, o volume de sanguíneo, os mecanismos de autorregulação, eles não vão ser suficientes para garantir que o volume dentro daquela unidade de massa cerebral se perpetue. Então, isso vai se transformar num CO isquêmico na área em azul, e todos os parâmetros de fluxo e volume sanguíneo cerebral, eles entram em decremento. E, obviamente, o que leva a essa falha é justamente a possibilidade de colateralização ou de você conseguir, a partir de um leito distal, suprir aquela área que está sob hipoperfusão. Então, essa é a principal diferença de você identificar uma penumbra por um CO isquêmico. Isso é legal
Porque quando você vai ver as imagens pós-processamento, quando você avalia, às vezes, a curva de CBF, é importante você ver o CBV também. Porque se você avalia só a curva de CBF, quando você vê aquela área que está selecionada, ali pode ter có e penumbra, porque ambas vão estar reduzidas. Por isso que vale a pena você também ver a curva de CBV, porque você consegue distinguir o que é penumbra e o que é có isquêmico. Então, aqui, uma coisa super importante, muitas vezes a gente avalia penumbra, mas eu dei destaque nessa apresentação a importância de você avaliar o có isquêmico. E o có isquêmico é o maior problema dos sistemas de avaliação aí, dos sistemas de processamento. Por quê? Porque quando você superestima o có isquêmico, você não trata o paciente. Você deixa de beneficiar, esse é o maior problema de você interpor os estudos, o DAO, o Diffuse, para a vida real, entendeu? Porque a maioria deles, pela superseleção, ele acabou colocando pacientes com baixo có isquêmico. Quando você usa um software automatizado que superestima seu có, você deixa de beneficiar ele da terapia de reperfusão. Já quando você subestima o có isquêmico, você dá a linha verde, dá a bandeira branca para poder fazer a terapia de reperfusão e você pode arcar com as consequências de uma complicação grave por você ter observado ou por você ter se balizado apenas por um có que estava subestimado. Então, a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão é essa: qual que é o parâmetro que melhor vai indicar o volume isquêmico final? Entendeu? Que é justamente aquilo que a gente quer, comparar o có naquela fotografia, naquele momento, com o volume isquêmico depois de 24, 48, 72 horas, que vai ser aquela área que delimitou. Vários estudos mostraram que não tem um parâmetro na CT-perfusão que seja um melhor preditor. Tanto que vários usam parâmetros diferentes, abaixo de 38, abaixo de 45, abaixo de 40, abaixo de 31, porque cada indivíduo, entendeu, tem um sistema de colateralização, tem um sistema de hemodinâmica cerebral que é completamente diferente do outro, entendeu? Mesmo tendo mesma idade, mesmas doenças, mesmas comorbidades, e às vezes até mesmo NIH, como a gente vê. Um NIH de 22 não é necessariamente igual a outro NIH de 22. Clinicamente pode ser. Do ponto de vista de hemodinâmica cerebral, pode ser completamente diferente. Então, por isso, esse estudo de 2016, ele acabou fazendo o quê? Pegando os dados aí pré-processamento, faz o processamento pela técnica de deconvolução, seleção do AIF e de neutralização, avaliou qual era o có e o infarto pela CTP final e comparou, entendeu? Tira o paciente da tomografia, coloca ele logo na ressonância e usa o que a gente tem hoje de melhor parâmetro ou mais sensível para definir có isquêmico, que seria a área de restrição à difusão pelo DWI. E a partir desses dois sistemas independentes, ele gerou gráficos aí de regressão linear para avaliar qual é o melhor parâmetro, entendeu? De correlação entre o có pela CTP e o có pela difusão. Então, esse estudo viu que, na verdade, o que teve a menor diferença, ou seja, o volume médio DWI-CTP mais próximo da perfeição, que a gente sabe, na verdade, que não existe perfeição em se tratando de uma fotografia, de um momento, com várias coisas que podem confundir o software, seria um có isquêmico aí de 0,38, ou um CBF aí de 0,38. E aí, quando você vê as curvas aí de regressão, essa linha preta é a linha que ele usa como parâmetro, a linha azul seria as curvas aí, o intervalo entre 95% de predição, e tudo que está fora disso é coisa que fugiu aí do sistema de conseguir predizer com melhor eficiência. E quando você usa um CBF relativo, o que é relativo? Relativo é quando você usa o controle interno
que é o lado contralateral. Abaixo de 0,38, a maior parte dos pacientes está dentro dos 95%. Mas tem uma quantidade de pacientes, entendeu? Que está selecionado aqui por esse círculo vermelho, que eles tinham pela difusão uma área de DWI abaixo do que 50 ml, mas que a CTP estava acima de 50. Ou seja, a CT perfusão ela superestimou o CO isquêmico em uma parte dos pacientes. E aí, por isso, ele comparou com os gráficos de 0,30 e ele viu que a superestimação do CO isquêmico, que é justamente o que leva a maioria dos serviços a não fazer as terapias de reperfusão, de você excluir pacientes, entendeu? De forma errônea, usa esse parâmetro de 0,3, porque você consegue tirar a ampla maioria desses pacientes que estavam nessa curva. Mas, ao mesmo tempo, você gera essa porção aqui de pacientes que você subestima a CTP, ou seja, tinha um volume baixo pela CT perfusão, mas que tinha uma DWI alta. Então, o que eu quero falar é o que a gente usa por CBF abaixo de 30% como core no Rapid e outros softwares, ele pode subestimar, quando você tem as melhores curvas de atenuação, pode subestimar, que é justamente essa área do gráfico, entre 10 a 15 ml de CO isquêmico. Então, tenham muito cuidado, entendeu? Porque muitas vezes essa subestimação pode levar aí a você causar uma potencial complicação a depender da terapia de reperfusão que você usa. Então, por convenção e a partir desses estudos, se definiu que o melhor parâmetro pela CT perfusão seria um CBF abaixo de 30% e um Tmax ou um tempo de trânsito, né? Um tempo médio de trânsito, que são os parâmetros de penumbra. Ele usa principalmente o Tmax acima do que 6 segundos. Outra coisa super importante, cada software é diferente, entendeu? As leituras são diferentes e os parâmetros são diferentes. Então, não achem que o que se usa como Rapid é o mesmo parâmetro, entendeu? Para CO e penumbra para os outros sistemas de software automatizado que a gente tem aí em todo o mundo. E tem uma outra pergunta que é super importante. O CO isquêmico, ele pode reverter? O CO está sendo o centro da maior parte dos estudos. E tem esse caso clínico de um homem de 62 anos, um delta T de 4 horas com síndrome hemisférica direita, um NIH de 22. Você processa a tomografia sem contraste, você já nota que aqui em região de M4, M5, M6 à direita, você já tem aí alterações tanto na região do córtex como na região subcortical, em região de substância branca. Você faz o primeiro processamento mostrando aí que a região de substância branca já tem uma área definida como CO isquêmico, que isso se alinha à curva de Tmax, a curva de CBF e a curva de CBV. E você vê que o CBV tem uma alteração que, inclusive, é bilateral. Você comparou esse caso aqui com uma ressonância 24 horas depois e está aqui o grande questionamento. Você vê que a área de restrição à difusão final acabou sendo principalmente a região de todo o córtex aqui frontoparietal, poupando a substância branca que aqui já estava acometido por um CO isquêmico. Então, assim, o CO isquêmico ele pode reverter? Vocês viram, esse paciente ele baixou de um NIH de 22 para 5, entendeu? Sem terapia de reperfusão. O que aconteceu com esse paciente? Olha, papai, não faça isso. Olha pro papai. E aí, assim, esse paper, que assim, é um tópico... Marcondes, estamos te ouvindo aí, Marcondes. Esse é um tópico review bem legal, vale a pena vocês lerem, que é um conceito que ele traz, que a gente precisa rever
o conceito de co-isquêmico. Do ponto de vista biológico, ou celular, por entender que muitas vezes o co-isquêmico na nossa cabeça está relacionado a uma panecrose. Ou seja, necrose de neurônio, célula da glia, matriz extracelular, célula endotelial, e existe um conceito de um infarto parcial. Ou seja, você tem muitas vezes a morte de algumas estruturas celulares do sistema nervoso central, e você às vezes tem preservação de matriz extracelular, célula endotelial, que podem fazer, entendeu, com que uma região de CO que está determinada por um software ou por um parâmetro de imagem não seja, do ponto de vista estrutural, a área de isquemia final desse paciente. E isso é dependente de quê? Isso é dependente principalmente se o paciente reperfundiu ou não, e principalmente, ou reperfusão que eu falo espontânea, ou reperfusão a partir das terapias que a gente usa, que a gente sabe que o co-isquêmico pode reverter nesses casos, como também pela colateralização. A colateralização, ela não está relacionada só com as primeiras horas do AVC isquêmico agudo. Então, a gente vê casos em que mesmo depois de 12, 24 horas, entendeu? Tem paciente que segura colateral e, às vezes, dentro da área de infarto, você vê na tomografia regiões que parecem ser poupadas, entendeu? Mostrando que a ativação de leito arterial terminal, ela pode acontecer por muito mais tempo do que o que a gente rotineiramente espera. Então, nesse caso que você mostrou, foi uma superestimação, né? Na verdade, foi uma superestimação, apesar que as curvas de atenuação estavam todas boas, ou essa definição, doutora, que na verdade, inclusive os autores propõem que deixe de se falar, eu não sei se vai ser igual ao ESOS, um conceito mais teórico do que prático, não sei assim, o que é que vai dar nisso. Mas eles até falam, propõem, inclusive é muito ligado ao pessoal da terapia do vascular, de você deixar de falar de isquêmico para poder você falar em uma área, entendeu? Isquemicamente grave, mas com viabilidade interrogada, ou viabilidade limitada, mostrando que muitas vezes o que está definido como CO numa CT perfusão, ela pode reverter por colateralização ou por recanalização espontânea. Então, não necessariamente, doutora, foi, entendeu, por processamento errado, entendeu? Mas é por um outro mecanismo, a gente não sabe se celular, se bioquímico, entendeu? Ou se realmente porque o CBF é menor do que 30 não seja o melhor parâmetro para ser utilizado em alguns casos, que esse conceito de co-isquêmico, ele é muito interrogado ainda até os dias de hoje. Tanto que existem estudos muito novos, muito recentes do ano passado, desse ano, mostrando que o CBF menor do que 30 é um péssimo parâmetro para quando você tem uma oclusão com um paciente que chega logo, entendeu? Muitas vezes você tem que baixar o CBF aí para 20%, 10%, principalmente 20%, para poder você ter uma estimação mais acurada do co-isquêmico desses pacientes. Mas, entendeu? Que aí você tem que desmembrar, né, a curva de atenuação, que classicamente ela é feita a partir de um CBF abaixo de 30, e você conseguir analisar todas aquelas imagens que vêm depois, com o Tmax e o CBF, entendeu? Em cada ponto de corte, menos 10, menos 20, menos 30, a mesma coisa do conceito de Tmax, né? Que eles usam Tmax maior do que 2, 4, 6, 10, de você conseguir, a caso, entendeu? Se é uma janela precoce, se é uma janela tardia, se é um paciente que já tem um antomo com tecido definido, entendeu? E que muitas vezes a CTP ela não pega, e não é infrequente acontecer isso, entendeu? De você conseguir ver aqueles gráficos muito além do que a curva, entendeu? E a imagem final que ele gera de CBF abaixo de 30 e de Tmax acima do que 6. Quais são as armadilhas bem importantes, além de todas essas que eu falei, na perfusão por TC? Primeiro, a lentificação da curva de fluxo de input arterial.
Segundo, ausência de CBF menor do que 30, como eu falei agora há pouco, com área isquêmica definida. O paciente chega, faz uma tomografia, tem área isquêmica, faz a CT perfusão e não tem COR. Como é possível? E terceiro, como que você diferencia lesão aguda versus crônica? A lentificação da curva IF é bem legal. Assim, vocês podem ver aí no gráfico à esquerda que você tem uma curva em vermelho, que é justamente a curva de fluxo arterial, ela não sobe adequadamente. Vocês lembram do aquele parâmetro que eu falei? Uma boa curva de... É importante até voltar a isso. Acho que... Não sei se eu... Acho que eu passei uma coisa super importante. A curva de AIF. A curva de AIF, ela é parâmetro para poder você ver se tem uma curva de atenuação, um gráfico bem gerado ou não. A curva ela tem que ter um pico acima de 80, entendeu? Idealmente acima do que 100 Hounsfield. Então, observem isso, observem a unidade, o pico da curva, entendeu? Do fluxo arterial. Se ela estiver abaixo de 80, aconteceu alguma coisa. Que aí eu vou falar o quê? Se está acima de 80, adequado, como essa, acima do que 100, ou seja, aí entre 140 e 150, excelente. O que é que pode levar a uma curva com um input arterial baixo? Tudo aquilo que vai fazer com que o contraste não chegue bem no leito arterial. O que é que seria isso? Baixo volume de bolos do contraste. Precisa ter isso muito bem parametrizado. Pelo menos 40 ml de contraste. É o ideal que se preconiza. Segundo, que eu falei para vocês, tão importante quanto o volume é a injeção do contraste. Se ela for lenta, ou se existe infiltração para o subcutâneo, não infundir direito, isso vai fazer com que a curva de input arterial ela seja uma curva abaixo do aceitável, como essa da esquerda. Fração de ejeção reduzida. Mas que tem fração de ejeção reduzida, vai fazer com que no movimento de sístole, aquele fluxo sanguíneo, e obviamente aí, pensando aí no contraste, com que ele suba e a curva seja uma curva de AIF adequada. E quarto, estenose arterial proximal. Então, tirando as questões técnicas, que aí seria relacionado ao volume e à injeção do bolo de contraste, sempre avaliar a unidade Hounsfield nas curvas de input arterial e lembrar que se o paciente tiver fração de ejeção baixa ou estenose proximal, avaliem, porque essa pode ser a causa de uma curva abaixo do que seria o correto. E aí, nesses casos, principalmente para a estenose arterial, a angiotomografia aí vai ajudar muito. Em relação a esse próximo tópico, você faz uma tomografia sem contraste no paciente, você vê aqui do lado esquerdo, já tem uma área aqui definida, bem importante. Você faz as curvas de atenuação, boas curvas de atenuação. Você faz uma ressonância aí, ao mesmo tempo, tem uma área de restrição à difusão. Você observa, cadê o coisquímico? Não tem coisquímico. O que é que aconteceu nesse caso? A frase principal para isso é essa aqui. Os parâmetros e os limiares de perfusão, eles vão refletir a probabilidade de infarto. Tem que entender que o modelo de criação dos parâmetros hemodinâmicos pós-processamento, eles são estatísticos, ou seja, eles são a fotografia da hemodinâmica cerebral daquele momento. E muitas vezes esses modelos estatísticos, eles não se reproduzem quando você vai ver a nível celular. Então, você já pode ter um coisquímico, em alguns casos, definido, e quando você vê nos parâmetros de perfusão, o paciente não tem CBF abaixo do que 30. Então, nenhum desses parâmetros, ele vai descrever perfeitamente qual o déficit perfusional que o paciente tem naquele momento. Então, esse é um caso super legal, um paciente que chega, já tem aqui aqui nessa tomografia com contraste, aparentemente sem lesão nenhuma, sem hipodensidade anatômica com contraste, faz aí uma curva de CBF abaixo de 30, já mostrando que tem uma área isquêmica e uma área de penumbra muito maior.
e isso numa tomografia feita com 2 horas do ictus. 8 horas, você já tem uma área definida aqui de hipodensidade na tomografia, você vê um coisquêmico muito maior e você vê uma penumbra aí também mantida, na verdade, ainda um pouco maior. E você vê o paciente 24 horas depois, tá aqui a imagem muito definida na tomografia, você vê aqui um fluxo na curva de Tmax ainda importante, inferindo que existe uma área aqui sob hipoperfusão ainda persistente e um CBF zerado, um CBF ausente. E aí, o que é que aconteceu? Foi o pós-processamento que está errado? É a tomografia com contraste anterior que define o coisquêmico, como a gente imagina aí que quando tem uma lesão definida, que é aquele volume final, na verdade o segredo está no recrutamento de colaterais. É o que eu falei para vocês anteriormente. Muitas vezes o paciente ele colateraliza muitas horas depois do AVC, entendeu? Então, em pacientes que têm bom recrutamento de colaterais ou paciente que fez perfusão aí, seja espontânea do leito arterial ou então seja reperfusão aí espontânea, muitas vezes esse CBF não vai aparecer mesmo tendo uma área de hipodensidade definida. Então, nesses casos em que você vê aí um CBF ou normalizado ou menor do que a alteração na TC sem contraste, entendeu? Avalie pelo angiotomo as colaterais desse paciente, porque você muitas vezes pode subestimar, entendeu? O CBF num paciente e que já tem uma tomografia com contraste com área já hipodensa. E aí, para avaliar isso, além da angiotomografia, como eu falei, para avaliar o sistema de colaterais, existe esse índice, que é o índice de hipoperfusão, ou a razão de índice de hipoperfusão, que é o Hypoperfusion Index Ratio, que ele é um preditor de crescimento do infarto. Esses são valores que estão sendo utilizados nos últimos estudos. O que é essa razão de índice de hipoperfusão? Eles pegam a curva de Tmax acima do Q10 e dividem, entendeu? Pela curva de Tmax acima do Q6. Então, esse paciente tem uma razão de índice de hipoperfusão de 0,1 e esse tem de 0,7. Você vê que quanto menor o índice de hipoperfusão, ou seja, quanto menor essa relação do Tmax maior do que 10 sobre o maior do que 6, mais o paciente tem área a ser salvada. Ou seja, esse paciente é um baita preditor de que vai ter um crescimento lento. É diferente desse paciente que tem um índice de hipoperfusão já maior, tem uma área muito grande, um crescimento muito grande. Então, se você tem, por exemplo, um serviço com alto volume, chega 2 pacientes, mesmo NIH, mesma idade, mesmo fator de risco vascular, você não sabe quem colocar numa sala de trombectomia mais rápido. Olhe, entendeu? As colaterais do paciente e do ponto de vista dos parâmetros da CT perfusão, olhe esse índice, que é a razão de índice de hipoperfusão, porque ele é um bom preditor de quais são os pacientes que vão ser aí progressores lentos e quem vão ser os progressores rápidos. E, por fim, a diferença de lesões agudas e crônicas. Esse caso do senhor de 92 anos, aqui não é, como vocês já estão vendo aqui, não é um software do Rapid, é outro software de perfusão. Um homem de 92 anos com delta T de 3 horas, com a cegueira cortical e uma fraqueza à direita. Chama a atenção que ele já tem uma área aí de MTT, de tempo de trânsito aumentada, que são esses volumes aqui, principalmente em verde, bilateralmente, entendeu? E um volume de sanguíneo cerebral normal. Só que quando você observa, o paciente já tem uma lesão isquêmica antiga, aí em região de território cerebral posterior aí à direita. O que é que vai ajudar nesses casos? Você avaliar principalmente o quê? Avalia a angiotomografia. Aqui é super importante ver que o paciente tem uma oclusão aqui de cerebral posterior
à esquerda, desculpa, e aqui é uma tomografia depois de 72 horas, mostrando que, na verdade, os pacientes com a lesão crônica também podem ter curva de tempo de trânsito aumentado. E isso não quer dizer, entendeu, que o paciente tem uma lesão aguda. Então, esse é mais um motivo pelo qual você deve, sempre antes de olhar a tomoperfusão, olha a tomografia sem contraste. Porque muitas vezes o tempo de perfusão e o Tmax, eles estão superestimados por uma lesão crônica e não por uma lesão somente aguda. Uma outra coisa que os estudos mais novos mostram é que existe o tempo de trânsito pode ser um preditor para você ver a avaliação de lesão aguda e crônica, entendeu? Na ampla maioria dos casos, o tempo de trânsito na lesão aguda é infinitamente maior do que a lesão crônica, porque na lesão crônica você já tem um tecido que tem um edema citotóxico menor, você já tem um recrutamento, uma vasodilatação do leito adjacente que volta à sua normalidade. Então, o tempo de trânsito nas lesões crônicas, elas tendem a ser menores do que na lesão aguda. Mas, essencialmente, vejam sempre tomografia computadorizada, sem contraste, antes de você avaliar paciente, principalmente que tem histórico de AVC prévio ou que já tem alguma história de uma lesão cerebrovascular. Por fim, a gente sabe que a perfusão, ela não precisa ser feita, obviamente, só por tomografia. Pode ser por ressonância também. Qual é o benefício de um para o outro? A tomografia, obviamente, você vai necessitar radiar esse paciente. Você tem uma menor razão sinal-ruído. O que é essa razão sinal-ruído? Essa é a formulazinha do Signal-to-Noise Ratio, que é a razão sinal-ruído. O que quer dizer isso? Quando você incide um feixe de raio-x sobre um papel, teoricamente você imagina que aquele papel vai ficar todo preto, porque é como se toda aquela estrutura que irradiasse, e aí o papel, quando eu falo, pode ser um tecido cerebral também, por comparação, como se toda aquela imagem ela fosse captada, entendeu? Os feixes eles fossem captados e aquilo gerasse uma imagem homogênea. Mas nem sempre essa imagem é homogênea. Por quê? Porque a imagem ela só vai ser convertida a partir de um feixe de raio-x que entra quando o fóton ele é estimulado. Então, o ruído é justamente a flutuação de fótons absorvidos pelo filme. Quanto maior o ruído, maior é a flutuação desses fótons que absorvem. Ou seja, você tem uma maior variação entre voxels, ou seja, estruturas que absorveram e que vão gerar imagem, e outras que não vão gerar imagem. Então, isso vai interferir tanto no contraste como na qualidade da imagem. E, por definição, as imagens por ressonância, elas têm uma menor flutuação, entendeu? Desses fótons. Como isso está no denominador, quanto menor a flutuação, maior é a razão sinal-ruído pela ressonância do que pela tomografia. Então, por isso, as imagens por ressonância, entendeu? Têm uma melhor razão sinal-ruído, entendeu? E vão ter também uma menor chance de ter efeito por volume parcial. Na tomografia, você vai ter uma estimativa indireta do coisquêmico, quando na ressonância, pela sequência DWI, que é a mais sensível, você consegue ter uma visualização mais direta. A necessidade do contraste na tomografia iodado, e tem pacientes que são alérgicos. Quando na ressonância você pode ter um grau de retenção de gadolínio, e aí a paciente evolui com lesão renal, apesar da gente saber que do ponto de vista prático de mundo real isso é bem pouco frequente. E a tomografia, isso é um grande benefício em comparação à ressonância, talvez o maior benefício, apesar dos parâmetros de perfusão não serem a realidade do nosso país, mas comparando tomografia e ressonância em qualquer lugar do mundo, existe uma muito maior disponibilidade da tomografia do que pela ressonância. Então, finalizando,
A ressonância e a tomografia com perfusão, que foi o objetivo dos estudos, eles têm um valor fundamental para poder você entender naquele momento como que está a hemodinâmica cerebral daquela pessoa. Mas nunca esqueça que no AVC, se você quiser inventar firula, inventar coisa onde não existe, ou arrumar parâmetro, ou arrumar sequência, ou método a mais, a chance de você tirar o benefício desse paciente por excluir a partir de uma avaliação de um dado que você não entende é muito maior do que você seguir um protocolo, seguir uma linha de raciocínio a partir da melhor evidência até hoje. Então, a melhor evidência até hoje é o quê? Até 4h30 é tomo sem contraste. Excluir sangramento, excluir mímica, trombolizar o paciente. Até 6 horas e 8 horas, obviamente, aí, ampliado pelo Resilient, sem contraste e anjo-tomo, porque você tem uma boa janela só pela tomografia e pela anjo para poder você submeter um paciente com oclusão de vaso proximal à trombectomia mecânica. Anjo-tomo com perfusão, numa janela menor do que 6 horas, só se você tiver dúvida, entendeu? Você não ter certeza se trata de um AVC isquêmico, se é um mímic, ou outras situações de exceção. Já quando você tem um tempo incerto de início de sintomas e ou uma janela estendida, ela está muito bem indicada, balizada principalmente pelo Extend, pelo Dow e pelo Diffuse 3, tanto para trombólise como para trombectomia mecânica. Recados finais. A perfusão por tomo ela é útil na seleção de pacientes candidatos à terapia, sobretudo na janela estendida. Vai fazer a perfusão por tomografia, vai processar. Antes de processar a imagem, tem que selecionar corretamente, tem que ver os gráficos de função de input arterial e venoso. E avalia os plots de movimento. Curva está plana, a curva saiu do parâmetro correto, paciente mexeu a cabeça, cuidado, você pode estar aumentando o tempo de trânsito nas imagens pós-procedimento e você pode achar que aquele paciente tem uma janela de penumbra muito maior do que a que ele realmente tem. A perfusão não é um filme. A perfusão ela é dependente, assim como a AVC isquêmico, que foi isso que revolucionou a terapia aguda, é dependente de colateral. Não entenda que você gerou uma perfusão agora e que você vai levar um paciente para o anjo suíte 1 ou 2 horas depois e que aquele có está igual e aquela penumbra está igual. Por que não? É um momento específico com uma fotografia única daquela hemodinâmica cerebral. Nunca esqueça, tomografia por perfusão deve ser analisada com contexto clínico adequado, entendendo onde é que aqueles déficits topografam, entendeu? Na neuroimagem e sempre avaliada junto da tomo sem contraste, para você não passar batido aquelas lesões, entendeu? Que não estão em cor, na tomo, perfusão, e já estão hipodensas na tomografia sem contraste, e angiotomografia. Para quê? Porque a angiotomografia ajuda a você a avaliar a diferença de lesão crônica e aguda, como aquele caso que eu falei antes. A angiotomografia, nos pacientes que não têm uma boa curva de input arterial, podem predizer que o paciente pode ter uma estenose proximal, e, obviamente, a angiotomografia vai ajudar aí quando você está vendo uma oclusão de grande vaso e na possibilidade de você beneficiar esse paciente para realizar uma trombectomia mecânica. Muito obrigado. Muito bom, Rony. Muito extensa o seu resumo. E é um assunto que a gente tem dúvida, né? Como interpretar e os parâmetros, etc. Muito bom. Tem que rever a aula agora. A gente acha que sabe, tem que ver umas 3 vezes essa aula, Rony, para absorver. E é fantástico, né? Que eu acho que a gente considera isso como um passo tão fundamental na terapêutica e às vezes se preocupa tão pouco em saber que chão que a gente está pisando. Eu acho que sua aula é fundamental exatamente para isso. Acho que nos dá um chão para ser mais
crítico na interpretação e às vezes, em mudar a conduta, né? Às vezes, hoje, com esse respaldo, né, com essa valorização, às vezes a gente pode, como você fez perfeitamente no final, falou, olha, não vamos inverter a lógica da coisa, a evidência é clara, independente da perfusão, e com tantas armadilhas, cuidado. Fantástico. Obrigado, professor. É isso mesmo, o recado é esse. É muito fácil olhar os parâmetros finais de T-Max e CBF, ver o paciente que tem uma razão de volume, um mismatch entre volume, perfusão e difusão, indicar ou contraindicar a terapia de reperfusão. Tem muito meandro, tem muito caroço nesse angu, né? Tem que futricar, como a gente fala lá no Ceará, tem que olhar mapa por mapa, tem que olhar as curvas de atenuação, porque você pode estar comendo bola e você pode estar mais incorrendo no risco de ou deixar beneficiar esse paciente, ou o contrário, às vezes beneficiar por imagem que foi mal processada e você só aumenta a chance de ter complicação em detrimento do benefício do paciente. Tem uma pergunta aqui, o pessoal não conseguiu ligar o fone, fiquei com uma dúvida. Em um dos slides você exemplificou uma situação em que havia área isquêmica na TC, mas não tinha alteração no CBF. Nesse caso, fiquei em dúvida no que fazer, se trombolizaria ou não. Marcela R2. Então, nesse caso, olha sempre a tomografia sem contraste antes. Já tem a área hipodensa, muito provavelmente, o que está acontecendo para esse CBF não ter pego é porque muitas vezes o limite, entendeu, que ele utilizou para pegar, entendeu, ou seja, para gerar o gráfico do CBF, é maior do que a área que está sob hipoperfusão. Então, isso quer dizer que o CBF naquela área isquêmica está muito mais baixo do que era o limite que o CBF pela perfusão pegava. Então, esses pacientes não tromboliza, entendeu? Vê qual é a área que já está na tomografia. Valorizar mais a tomografia simples sem contraste, né, Rony? Isso, porque isso muito provavelmente se trata de erro na imagem pós-processamento, porque os limites que a imagem pós-processamento pegou são inferiores ao CBF já muito alterado por uma lesão isquêmica já definida que está na tomografia sem contraste. Ok. Muito bom. Rony, tudo bem? Vinícius falando aqui. Tem algumas indicações de como você reduziria o limite do CBF para avaliação na perfusão? Então, não é possível fazer isso no software automatizado na tomografia, é impossível. Existe uma ferramenta que os softwares dão para os administradores, por exemplo, o Rapid pode dar para o administrador do centro, ou o Visa-I pode dar para o administrador do centro, em que você pega o DICOM da Angiotomo, e nessa ferramenta você pode mexer nos parâmetros, nesses thresholds que ele escreveu, mas isso é uma coisa só para administrador, não é uma coisa que você pode mexer igual um aparelhinho normal. Entendi. Isso é um preset que já vem daquele jeito. O que você pode fazer, Vinícius, é justamente olhar, entender, os mapas de perfusão para cada parâmetro, entendeu? E você conseguir inferir a partir do que eu falei. Lembra daquelas curvas que eu mostrei de T-Max maior do que 10, maior do que 6, maior do que 4? E você fazer as inferições por aquilo ali, entendeu? Mas o preset dele já vem para T-Max acima do que 6 e para CBF abaixo do que 30. Aquela primeira imagem já vem com esse preset já feito. Por isso que eles colocam nos outros mapas vários níveis, né? T-Max menor que 6, menor que 8, menor que 10, justamente para você, se você quiser personalizar a sua visão, você olha aqueles outros. Excelente, gente. Alguém mais tem dúvida? Eu tenho uma dúvida que tem que tirar, professor. É Tássio R2 aqui. Tudo bom, Tássio? Pode falar. Tudo bom, Rony? Você estava falando ali que uma das grandes alterações que aparecem de erros no processamento é pelo baixo pico do AIF. Nesses casos em que tem um baixo pico, seja por estenose, seja por colocar num ramo mais distal, num ramo alterado ou um baixo débito, geralmente quando tem um baixo pico tende a superestimar o core ou subestimar o core. Eu fiquei na dúvida disso.
quando você tem uma estenose proximal ou uma baixa fração de ejeção, o que você tem é que o tempo de chegada do contraste é muito mais lento. Então, se o tempo de chegada do contraste no parênquima é menor, o tempo de trânsito dele, obviamente, aumenta. Se o tempo de trânsito aumenta, o que o software acha é que a área sob hipoperfusão ela é muito maior, entendeu, do que aquela realmente é. Então, o que acontece é que muitas vezes você superestima tanto o có como a penumbra quando você tem uma estenose proximal ou quando você tem uma fração de ejeção baixa. Perfeito, obrigado. Rony, tem uma última pergunta aqui pelo horário. Eu vou colocar essa última pergunta do André, R2. Ele está vendo a sua aula do PS, tá? Só para você ver como você está prestigiado hoje. Outra dúvida sobre perfusão antes das 6 horas. De forma geral, vale a pena pedir só após as 6 horas ou antes tem algum benefício? Tem, assim, no geral, assim, na vida real, entendeu? Na ampla maioria dos casos, não tem indicação, entendeu? Só acima de 6 horas mesmo, entendeu? Que foi quando os 5 trials aí da última década mostraram benefício para trombectomia mecânica. Abaixo do que 6 horas, tem, principalmente quando você tem dúvida se trata realmente de um AVC isquêmico ou não, entendeu? Eu acho que é a principal indicação. Eu não lembro se tem outra que na prática vocês acabam vendo. Mas para mim, entendeu? Imagem de perfusão abaixo de 6 horas é principalmente para diferenciar evento cerebrovascular ou então algo mímico. Não sei se vocês têm experiência com algum. Eu acho que no contexto do nosso país, a gente tem que lutar para a gente ter perfusão primeiro, além das 6 horas, né? Então, que é onde a gente vai usar mais a ferramenta e expandir a indicação de trombólise, tanto de mecânica quanto, inclusive, da trombólise endovenosa, agora com os dados que a gente tem de trombectomia e trombólise estendida, né? Eu acho que é a principal indicação mesmo. Alguém mais, gente? Vamos encerrar, então. Agradeço ao Rony, muito boa a sua aula, Rony. Agradeço a todos os presentes, tá? Depois eu vou combinar no grupo aí o horário da visita hoje. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, parabéns, Rony. Rony, Obrigado. parabéns. Boa semana.